Fala, torcida que canta e vibra. Estamos aqui novamente neste sábado trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Verdão, após uma excelente atuação da equipe que vinha com 8 desfalques e venceu a equipe do Juventude pelo placar de 4-1 dentro do Allianz Parque lotado. Resultado importantíssimo, deixa o Palmeiras agora com 58 pontos, 3 pontos à frente do Flamengo e com 2 vitórias a mais na competição. Verdão que agora vai se preparar, vai descansar, porque o próximo jogo já é na quarta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. Enfim, estou trazendo aí esse pós-jogo aí do Verdão com essa excelente atuação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Mas pela atuação, realmente, porque foi um Palmeiras que jogou muito bem, jogou em altíssimo nível. Acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras, depois das mudanças, tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal. Então, acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. É claro que, como história, o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo, e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que, de alguma maneira, simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave, porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados, e eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos, e aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro, acho que depois da eliminação para o Corinthians... Na virada contra o Ceará, na quando Copa... quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem e não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu estava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e tava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda. Poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a fórceps não foi o caso. Foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for frágil, todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Então, fala, gente. Não, e é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro no hoje do Sport, por exemplo. Nenhuma. Exato. Vamos lá, Birner. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean. Calçado é o hábito de virar para cá. Uma honra. Professor. Não, Suzero, que promoveu a calçada. Esse jogo mostra, primeiro, a força do elenco do Palmeiras. É óbvio que, se olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar, mostra a força do trabalho do Abel, porque, obviamente, é um time muito bem treinado, e hoje ele fez algo que, no mundo, Abel Ferreira era uma ficção, uma utopia. Ele jogou com 2, entre aspas, volantes que não são volantes, de marcação. São caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha para evitar que o time tome um gol e desande, ou seja, ele está muito confiante na equipe e bota uma pressão enorme no Flamengo. Esse resultado, por mais que seja previsível, eu concordo com o Jean, eu achava que o Palmeiras ganharia, mas eu não achava que seria tão fácil e rápido como o Palmeiras... Especialmente rápido. Porque isso tem sido uma marca. O Palmeiras resolveu assim contra o Inter, o Palmeiras resolveu assim o jogo de ida das oitavas de final fora de casa desse jeito, né? No Peru. O Palmeiras tem resolvido algumas partidas assim, contra o Vasco da Gama. Não tem sido uma novidade. Quando você muda muitos jogadores, mas você tem um timaço em campo e perde os seus 2 principais atletas dessa virada, como se chamou a atenção, de
qualidade de jogo do Palmeiras, você imagina que talvez o time sofra um pouco, mesmo sendo favorito e com muita capacidade de ganhar do Juventude. E o jogo foi muito fácil. Foi muito fácil, o Palmeiras tem um elenco muito forte, foi muito fácil porque o trabalho do Abel é muito bom. E foi muito fácil também porque quando um time vem nessa fase que o Palmeiras vem, os jogadores bons ficam ótimos, os razoáveis ficam bons, todo mundo fica inspirado. Sim. E os portões da vitória se abrem com muita facilidade. Aí é que tá. A dupla Flaco Roque não estava em campo, mas o espírito já era outro, completamente diferente da fase anterior à descoberta da dupla de ataque. Nós falávamos que o Palmeiras jogava mal e que o elenco podia render mais antes do jogo contra o Ceará, mas certamente os jogadores também sabiam disso. Claro. E era normal que fosse assim, né, Birner? Sim, eu acho que essa é a questão também. Porque aquela insanidade de pedir troca de técnico, de chamar o técnico de pardal e tudo mais, num momento em que o time passava e ainda passa, de certa forma, por uma reformulação considerável com a chegada de tantos jogadores importantes, assim, era fato de que o elenco jogava menos do que ele podia jogar, mas também era normal que fosse assim. Não vou dizer que era óbvio que obrigatoriamente seria assim, porque muitas vezes a gente já viu no futebol elencos se encaixarem, jogadores se encaixarem muito rapidamente, mas assim, o normal era isso. O normal é você contrata os caras vão se integrando ao time e aos poucos você começa a ter o melhor futebol. Então, assim, eu acho que a gente está muito acostumado, claro, a cobrar resultados imediatos, porque se esses resultados imediatos não chegam, o técnico é demitido, e talvez no caso do Palmeiras isso só não tenha acontecido porque era o Abel Ferreira, né, que tem um crédito absurdo, mas acho que assim, estava tudo dentro da normalidade. Hoje o Palmeiras joga um grande futebol, não tem o melhor elenco para mim segue sendo o do Flamengo, mas como o Birner disse, acho que você olha para a atuação que o Palmeiras faz hoje, com 10 desfalques importantes, porque não tem nenhum desfalque pequeno, desfalque que... o Sousa, vai. O Sousa até pouco tempo ele era titular. Quando ele fez o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que é importante dizer isso. Os 10 desfalques são 10 desfalques significativos, relevantes, e claro que isso mostra a força de um elenco que é também um elenco muito forte. Quando você olha só, claro, fica à vontade mesmo. A força de construção do Palmeiras contra um time que obviamente ia construir pouco. E aí eu tô falando do dedo do treinador. Quando você vê Veiga e Andreas Pereira, entre aspas, volantes no jogo, porque na verdade o Palmeiras teve muito mais domínio e controle, podendo construir o jogo. Quando você olha o Maurício e o Felipe Anderson, o Maurício no começo do ano era o melhor jogador do time, né? Então, você está falando de um jogador que vai ter fases durante a temporada muito boas. O Felipe Anderson jogando como um falso 9 naquele começo do ano. Como um falso 9, bem lembrado. O Felipe Anderson que se encontrou. O Palmeiras demorou, provavelmente se fosse outro clube, ou talvez no Flamengo não, talvez sim, mas teriam descartado o jogador que foi contratado para ser um destaque, demorou, se encontrou. Você vê esses 4 jogadores, mais com alas, principalmente na esquerda, o Piquerez é muito bom jogador na construção, você vê que é um time tecnicamente muito forte. Mas o treinador podia ser conservador, o treinador poderia jogar num 4-2-3-1, por exemplo, jogar com um meia atrás do atacante, não ter o meio campo tão construtor. Ele fez um jogo com a ideia de que o Palmeiras conseguiria se impor muito, pressionando o Juventude e tornando o jogo incômodo. E o Palmeiras fez exatamente isso. E tem uma outra coisa, uma formação que não está acostumada a jogar junto. Isso poderia pesar também. Isso é o que mais me chamou a atenção. Eu também. Porque você fala de desfalque, e hoje em dia leituras de futebol são muito no óbvio, né? As pessoas ficam olhando os nomes, falam fulano não tem a qualidade de Beltrano, de Cicrano, mas o pior de um time que não seja o titular, um time desfalcado, um time que poupe, é perder o espírito coletivo, é perder a coletividade. Hoje foi um jogo muito coletivo do Palmeiras. É só olhar a seleção brasileira. Pois é, você precisa desse coletivo. E me chama a atenção também em relação à fase em que as coisas não estavam bem, e todo mundo sabia por que as coisas não estavam bem. O Palmeiras não conseguia botar a bola para dentro também porque não tinha esse repertório que está mostrando agora. A gente falou muito tempo num Palmeiras muito dependente do Estevão. A gente não tinha esse jogo pelos lados, que hoje o Palmeiras teve jogo pelos dois lados. Né? Teve volante que não era volante, teve zagueiro que fazia papel de volante, tem muito da mão do técnico, que é alguém, você falou de jogadores que em outros clubes talvez tivessem ido embora, o Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos.
É verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás, por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. É comportamentais, em geral. Comportamental. E nenhum deles que eu me lembro está brilhando até o momento. Nenhum deles voltou a brilhar, né? Até o momento, Como posso estar brilhavam enganado, no Palmeiras. Talvez né? quem tenha tido mais sucesso fora o Wesley, né? O Wesley atacante. Mas longe de mais ser um sucesso. brilho. É que, longe de brilhar. então, é que a torcida do Inter, se eu ver... Mas eu tô de Não, acordo que teve, com você. nem acho que é o momento. Mas ele eu teve. Eu tô de momento. acordo também, eu acho. Mas uma coisa que eu acho legal, acho que o Birner tocou no Felipe Anderson, que eu concordo, deixou de ser aquela coisa que era uma interrogação, mas ao mesmo tempo não virou o cara. Sim, o cara. Eu acho que esse é um jogo que traz essa relevância também para mostrar a força do elenco, mas para Rafael Veiga, Resgatar a individualidade. Felipe Anderson. E mesmo, assim, Bruno Fux, primeiro gol. Cara, não, mas o Bruno... Não só primeiro gol, né? O Bruno Sim, Fux fez um jogaço. Isso, o Bruno Rodrigues... E o Bruno Fux, inclusive, jogando como volante em vários momentos, Sim, né? Ele vinha iniciar o jogo... Então, o que eu trago é assim, a importância desses caras, assim, se sentirem... Porque não é questão de um gol. É na hora, assim, não tem ninguém, gente. A briga hoje é com a gente Bruno e a gente Fux. resolveu o que isso gera para esses caras. Bruno Fux, por exemplo, tem uma necessidade. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. A permanência dele depende de boas partidas. Né? O Bruno Rodrigues tem todo esse lado pessoal que a gente ressaltou. Então foi uma noite perfeita nesses dois aspectos. No coletivo, o time funcionou, e também esse resgate de individualidades. O Veiga voltando a ser um jogador importante. É tudo fruto de um trabalho da gente. Quando se deixa trabalhar, como é o caso do Abel e o caso do Palmeiras, se trabalha bem, é uma questão de tempo. Se o time não evoluísse, aí eu acho que deveria haver uma análise. Em quanto tempo apareceria essa evolução? Eu acho que essa evolução está aparecendo no momento certo. Vai ser uma briga até o fim por esse Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Flamengo. E o Flamengo pode superar, pode ganhar o clássico do fim de semana que vem. E tudo bem em termos de classificação, tudo bem não, para o Palmeiras não estará tudo bem, mas o Palmeiras não deixará de ter as qualidades que tem e que apresentou mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa, né, que é inevitável, no futebol brasileiro é inevitável. Você tem dois técnicos fazendo dois bons trabalhos, não se discute isso. Você está falando de Abel? Eu falando de Abel e Felipe Luiz. O Flamengo agora está numa fase um pouco... Mas assim, no geral é um ótimo trabalho do Felipe Luiz, acho que não tem muito o que se questionar a respeito disso. Mas a gente sabe, né, que sobretudo, se um dos dois não for campeão de nenhuma das duas competições, esse técnico já está crucificado. O bom trabalho que a gente está citando aqui, seja do Felipe ou seja do Abel, vai ser completamente jogado no lixo e vai dizer esse cara não serve para nada e seja o Abel ou seja o Felipe, tem que ser demitido, tem que trocar. Isso é óbvio. Claro que se acontecer de um ser campeão brasileiro, o outro ser campeão da Libertadores, pode acontecer. Acho pouco provável que nenhum dos dois ganhe nada. Porque acho que no Campeonato Brasileiro, para que o Cruzeiro consiga ser campeão... Tem até na tela a classificação. E tem um jogo a mais, né? E tem um jogo a mais. Então, acho que olhando hoje para a força do Palmeiras, para a força do Flamengo, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, é muito difícil. Então, acho que é pouco provável que nem Palmeiras e nem Flamengo, que ambos fiquem sem títulos nessa temporada. Mas... ambos podem não ganhar a Libertadores, isso é factível, não seria o normal, mas é factível. E no Campeonato Brasileiro, o mais provável é que um deles leve. Ou o que pode ser pior, até por essa rivalidade que se estabeleceu. Um time ganhar os dois. Aí se um ganha os dois, aí então o peso para o outro. Mas assim, fica insuportável. E eu sei que assim, é inútil a gente falar isso, mas eu gosto sempre de ressaltar, cara, porque assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não tem que entrar nessa noia, nem na euforia, porque que é o papel do torcedor ficar eufórico, e nem na depressão, que também é compreensível que o torcedor entre no momento em que o seu time não ganha nada e tem o potencial que esses dois times têm. Mas olhando de maneira equilibrada, sensata, acho que a gente não tem muito o que questionar. Existem sempre questionamentos e sempre existirão, mas não dá para dizer que o trabalho do Abel não seja bom ou que o trabalho do Felipe Luiz não seja bom. Eu já vou trazer Flamengo e Cruzeiro também para essa discussão, Birner, mas falando especificamente do Palmeiras, óbvio que a minha pergunta, de certa forma, traz outros times, mas o futebol brasileiro é feito de raio-x de momento. Raio-x de momento.
o Palmeiras, como você definiria? Palmeiras tem o melhor futebol do momento? Ou ele é o mais confiável do momento? Não, mas isso já disse, inclusive, até antes da rodada antes do São Paulo. Mata-mata da Libertadores. Não, mata-mata da antes Libertadores. das quartas. O Palmeiras estava jogando melhor que o Flamengo. É que eu vejo o Flamengo Com mais potencial. com mais potencial. De onde tirar. Né? Agora, por quê? Por exemplo, a gente viu o Palmeiras ganhar assim do Juventude. Esse Palmeiras consegue jogar futebol para ganhar assim, por exemplo, do Botafogo? Sem os jogadores? É que não vai ter tantos desfalques assim. Consegue? Por exemplo, quando você olha a chance do Flamengo com 10... É que isso não existe, então na prática Mas eu entendi. é uma utopia. O Flamengo sem 10 jogadores importantes, o Palmeiras sem 10 jogadores importantes. Eles vão enfrentar, sem esses jogadores, o Botafogo, o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, o Inter. A tendência é que o Flamengo faça mais pontos. Só que o momento do Palmeiras é melhor e tem uma coisa, faltam 12 rodadas, o Flamengo precisa de 2 para ultrapassar o Palmeiras. Não ultrapassa mais em uma. Né? Se minha conta não estiver errada, é isso. Fazendo o serviço dele contra o Palmeiras. E aí entra uma outra coisa que é essencial. O Flamengo sempre disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Sim. O Flamengo sempre deu muita atenção ao Campeonato Brasileiro. Você olha os números... E o que a gente até elogiava, né? Porque e acho que tem que elogiar. Eu concordo com isso. E acho que não dá nem para chamar de prioridade, né, Biner? Porque prioridade pressupõe priorizar em detrimento da Libertadores. E claro que Agora não é vai fazer isso, mais. né? Mas Nem pode. A questão é levar os dois exatamente no mesmo nível e ninguém mais do que o Flamengo tem feito isso, né? Porque antes dos jogos de volta das quartas de final, o Flamengo foi aquele que colocou os caras mais próximos do time titular em campo. Agora, o que vale é a pontuação. Se olha, eu acho, se fosse só qualidade de jogo no campeonato inteiro, o Flamengo jogou mais bola que o Palmeiras até agora. E o Palmeiras na Libertadores foi muito mais consistente e superior ao Flamengo. Mas nesse momento nós temos o Palmeiras precisando, para ser ultrapassado, dar mole em 2 rodadas. E eu acho Só uma coisa, professor. O Flamengo, geralmente os sistemas defensivos muito fortes ganham campeonatos brasileiros. Se você tem um time que constrói. O Flamengo tomou só 13 gols em 26 jogos. Tem meio gol de média. E fez 50. O Palmeiras tomou 22 e fez 46. Isso é fruto, não desse momento. Isso é fruto do que o Palmeiras não jogou bem antes, mas pontuava, e o Flamengo jogava bem. Agora que o Palmeiras começou a jogar bem, é hora que o Flamengo precisa ultrapassá-lo. O Palmeiras vai continuar jogando nesse nível? O Flamengo vai recuperar o seu melhor futebol? O Flamengo continua sendo muito forte, é muito difícil ganhar do Flamengo. São respostas que nem os treinadores têm. E essa é a graça do campeonato. Claro, senão não tinha campeonato. Mas a consistência é a diferença do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa um momento mais consistente. E para campeonato brasileiro, a consistência é muito importante para essas rodadas que faltam. Para Libertadores, uma má noite no meio de semana pode jogar todo o teu trabalho fora. Né? Também como pode te consagrar. O Flamengo tem de onde tirar, como o Birnen lembrou, suficientemente até para ganhar as 2 competições. E ganhar 2 competições, embora naquele caso uma delas fosse a Copa do Brasil, nem isso salvou o emprego do Dorival no Flamengo. O Dorival já caiu tendo ganho 2 competições. Agora, acho que a análise é que são os 2 melhores times do Brasil e da América do Sul, e um deles perder um dos títulos, eventualmente até os 2 títulos, não é o fim do mundo para ninguém, não é terra arrasada. Até porque, exatamente, até porque existe o outro, né? Então, você não está perdendo para ninguém. Sim, exato. Você está perdendo para um outro grande trabalho. O Viana falou de um hipotético Flamengo com um número de desfalques como o Palmeiras teve hoje. Eu acho que o Flamengo sofreria mais. Eu acho que o jeito do Abel trabalhar... Você acha o trabalho do Abel melhor que o do Felipe? Eu acho mais consistente. Ele não ganha tal nota artística. Né? Na nota artística, eu acho que o Flamengo teve momentos mais exuberantes. Eu acho que são trabalhos incomparáveis por conta da longevidade. São trabalhos diferentes. Porque, sim, é difícil. E acho que o Palmeiras acaba passando por uma reformulação maior, o que também faz com que fosse normal o começo de temporada de um Palmeiras não exibindo todo o seu potencial. Agora, é difícil essa comparação quando você fala de um técnico que assume praticamente nessa temporada, né, primeira temporada inteira, e um técnico que está há 5 anos
num time no Brasil que é uma insanidade, é uma loucura. Você imaginar um técnico... E claro que só tá também porque conquistou o que conquistou, porque estivesse fazendo bons trabalhos e não levasse os títulos para casa, obviamente ele não estaria.